Vamos lá, pessoal, continuando aí, a aula 12, página 340, para vocês irem acompanhando aí a explicação, né, das telas junto com o material de vocês. Beleza? Então, o título está aí, Cálculo Mental e Propriedades das Operações. Bom, primeira habilidade que nós vamos trabalhar é uma habilidade muito importante, né, que é saber fazer estimativas. Então, fazer estimativas é preciso elaborar estratégias de cálculo mental, que é o tema da nossa aula, né? Então, fazer estimativa nada mais é do que, sim, você elaborar alguma estratégia de realizar cálculos mentais, né? Então, saber fazer estimativas é importante mesmo quando fazemos cálculos com calculadora ou manualmente mesmo, pois podemos digitar dados errados. A gente pode errar ali em um sinal, em uma operação. E com a estimativa, a gente já tem uma ideia se a resposta está correta ou não. Beleza? Acho que todo mundo já passou por isso. A gente está fazendo um cálculo lá e a gente erra em alguma coisa lá, não percebe. Chega na resposta e fala, não, mas espera aí, essa conta não pode dar isso. Né? Quando a gente chega nessa conclusão, "Não, essa conta não pode dar isso", já significa que você já está fazendo um cálculo de estimativa. Beleza? Bom, tem aí a definição para vocês. O que, que é uma estimativa? Então, primeiro parágrafo ali, né, até o ponto e vírgula ali para a gente é fundamental. Cálculo de valor aproximado. Ponto final. A gente não precisa chegar exatamente em um valor, né? Ele é um cálculo de valor aproximado. Então, vai servir para poder fazer aproximações, para poder fazer a avaliação, né, sobre algumas circunstâncias baseadas em fatos, baseadas em imagem. Então é isso, é um cálculo de valor aproximado. E aí na próxima tela aí a gente, né, vai ter um desafio aí para vocês ir lá no nosso fórum de perguntas e comentários, né? É um quadro bem interessante. Espera aí que aí não é justo, né? Em cima dela ficar essa cara feia aí. Bom, Operários de Tarsila do Amaral, né? É um quadro que ele tem uma profundidade, ele tem um significado muito bacana, que eu estou utilizando ele aqui para que a gente faça uma estimativa. Então, não vou entrar, né, no mérito, nem é da minha área, nem tenho competência para isso, para fazer uma análise mais profunda aí do quadro da Tarsila do Amaral. Provavelmente vocês já estudaram ou irão estudar em artes, em literatura, o significado desse quadro aí. O importante é o seguinte: vamos fazer uma estimativa de quantos rostos aparecem aí nesta obra. Então, como está escrito aqui, espero a resposta de vocês lá na seção de perguntas e comentários. E mais uma vez, pessoal, isso aqui é um desafio, isso aqui é para a gente treinar, não precisa ir atrás da internet por uma resposta exata, não precisa ficar tentando contar, marcar ali e tal. A ideia é a gente treinar a nossa habilidade de fazer estimativa. Então, vou bater o olho aí nessa tela aí desse quadro e vou estimar quantos rostos aparecem aí. Certo? E aí vocês escrevam lá depois. Bom, então nós vamos analisar algumas estratégias de cálculo mental. Essas estratégias, elas estão aí na própria apostila de vocês, na página 341. Então tem a situação aí, tem uma professora Paula, professora de matemática, o nome da minha esposa, que com certeza não seria professora de matemática, ela é professora de geografia, né? Mas aí fica uma homenagem aí para ela, que ela desafiou os alunos a fazer o seguinte cálculo. Eu acho que eu passei um direto aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Isso, não, calma. Ah, ao vivo acontece isso. Aê, chegou. Bom, a estratégia de cálculo mental, porém, a primeira situação aí.
é essa conta de adição, essa expressão numérica aí, que ela desafiou os alunos dela a fazer o cálculo mental. Então ela queria que eles somassem 17 mais 78 mais 7 mais 12, certo? Então aí ela selecionou três estratégias de três alunos diferentes, a estratégia da Bruna, do André e da Sara. E aí a gente vai analisar, que é o que nós estamos estudando, nós vamos analisar como é que foi a estratégia mental, de cálculo mental de cada um desses alunos. Então vamos lá. O que, que a Bruna fez? A Bruna separou as dezenas e somou, e separou as unidades restantes e somou. Então ela pegou 13, ela tirou uma dezena, que é o que tem, né, do número 13, 10. 78, tirou a dezena, 70, somou os dois, deu 80. Então ela já sabe que próximo de 80. Do 13 sobrou 3 e do 78 sobrou 8. Aí ela juntou o 3 e o 8, deu 11. Então aí já deu 91 o cálculo dela. Do outro lado lá, sobrou os dois números menores, que é o 7 e que é o 12. Ela não fez questão de separar ou de associar. Ela já somou, porque, né, achou que é um cálculo simples, deu 19. Bom, já 91 com 19, ela aproximou. Isso é uma das coisas que do cálculo mental que eu faço, é isso, distribuir, né? Então assim, ó, tira 1 do 91, fica 90. O 1 que eu tirei do 91, eu acrescento no outro número, 19 virou 20. Então, a conta 91 mais 19 é a mesma coisa que 90 mais 20, deu 110, certo? E aí eu não vou explicar com detalhes a do André e a da Sara, para o vídeo não ficar muito longo, certo? Mas aí a gente pode ver pelas setinhas aí o que, que ele fez, ó. O André, ele associou a dezena com a unidade que ficava mais fácil de ele fazer esse cálculo mental. Então, ele 13 mais 7, eu sei que dá 20. Então, ele foi lá, mesmo eles estando separados, não estando um próximo do outro, como a Bruna fez, ele associou o 13 com o 7, deu 20, separou. Aí, o que, que ele fez ali, ó? Ele tirou 2 do 12, virou 10. Esse 2 que ele tirou do 12, ele acrescentou no 78, virou 80. Aí, putz, fácil. 80 mais 10 dá 90, mais 20 que deu 110. Beleza? E a Sara, ela associou os que estavam no meio. Então, a palavra-chave aqui para a gente é associar, que a gente vai ver esta propriedade lá, a definição do que é essa propriedade associativa. A Bruna associou os dois primeiros. O André associou os que estavam no meio com os que estavam na ponta. E a Sara associou os que estavam no meio. Todos eles chegaram ao mesmo resultado. Bom, agora sim, né, nós vamos analisar a estratégia de cálculo para multiplicação agora. Aí a multiplicação ficou um pouquinho mais complicado. Tá, então a mesma coisa. A professora desafiou os alunos para fazer este cálculo mental. 4 vezes 35 vezes 25 vezes 8. Então vamos ver o que a Alice fez. Então, a Alice foi bem inteligente, bem bacana essa estratégia dela. Então, assim, ó, 4 vezes 35. Fala, pô, vou fazer 4 vezes 35 na cabeça? Eu vou fazer o seguinte, eu sei que o dobro de 35 é 70, certo? Então, se eu já fiz o dobro de 35, só vai faltar eu fazer o dobro do resultado. Ó, deu para entender? Ó, 4 vezes 35. Eu vou dividir em o dobro e depois o dobro do resultado. Então, o dobro de 35 é 70, o dobro de 70 é 140. Ou seja, ela fez 4 vezes 25 de maneira simples, com a tabuada do 2, que é o dobro, certo? Olha lá, o 25 vezes o 8, ela fez uma estratégia parecida. Então, o que, que ela fez? Ela falou assim, bom, 2 vezes 25 é 50. Então, se eu tirei 2 vezes já de 8 vezes, sobra 4 vezes. E aí, eu não preciso dividir
e o dobro de novo. Porque eu sei. 5 vezes 4 dá 20, acrescento zero dá 200. Então, ela usou uma estratégia que condiz com os pré-requisitos dela. Então, ela acha que é fácil para ela a tabuada do 2 e a tabuada do 4 ficou fácil porque era só fazer 5 vezes 4. Então, ela fez isso. Então, o que que ela fez? Olha lá, ela fez um agrupamento de dois termos para a esquerda, dois termos para a direita, chegou no resultado final lá, 280 vezes 100, ela multiplicou os dois, porque o número vezes 100, a gente acrescenta a quantidade de zeros que ele tem, né? São dois, e aí chegou no resultado 28.000. Já a estratégia do Caio, ele fez igual a Sara, se eu não me engano. Não, o André, da estratégia anterior. Ele pegou o primeiro, que é o 4, e multiplicou pelo 25. Porque ele bateu o olho e falou assim: ah, bom, eu sei quanto que é 4 vezes 25, certo? É o dobro, que é 50, depois o dobro, que vai dar 100. Então, esse aqui eu já matei. Aí ele pegou o 35 e o 8, e aí ele fez o dobro, deu 70, sobra 4 vezes. 4 vezes 7, 28. Então, acrescento o zero, 280, multiplico, acrescento os dois zeros no final, cheguei na resposta, certo? Tá, para eles chegarem nessa resposta, quais são as propriedades que eles utilizaram? Bom, então os cálculos que a gente acompanhou aí de alguns alunos envolveram as propriedades associativa e comutativa. A propriedade associativa nos permite associar parcelas ou fatores, como vimos nos exemplos. Então, eu vou associar parcelas ou fatores. E a propriedade comutativa nos permite trocar a ordem destas parcelas ou dos fatores sem alterar o resultado final. Então, a gente viu isso, a associativa, quando a Bruna fez o primeiro exemplo, que ela juntou os dois, então ela associou as duas primeiras parcelas, associou as duas últimas parcelas e chegou no resultado. Já o André, ele usou a propriedade comutativa, então ele pegou a primeira parcela com a terceira parcela lá do meio, então ele trocou a ordem e chegou no mesmo resultado, certo? Lembre-se, essas propriedades só podem ser aplicadas livremente em parcelas. O que que nos remete parcela? Parcela vem de adição, são os termos de uma adição. Então a gente só vai usar livremente estas propriedades na adição e na multiplicação. Porque quando a gente diz fatores, nos remete à multiplicação. Então, em uma multiplicação, nós temos fator, fator, o resultado é o produto, certo? Então, nós podemos utilizar as propriedades associativa e comutativa quando nós temos adição e multiplicação. Beleza? Bom, agora a propriedade distributiva. Então, a propriedade distributiva, o próprio nome diz, né? Nós vamos distribuir a multiplicação e nós vamos tentar fazer isso com a divisão, certo? Então, a primeira que nós vamos ver é da multiplicação em relação à adição ou subtração. Coloquei um exemplo só aqui para não ficar muito extenso, mas se serve para adição, vai servir para subtração também. Beleza? Então, aqui, ó, a gente tem esse seguinte exemplo. 5 vezes, abre parênteses, 10 mais 2. Será que isso é a mesma coisa que eu fazer a distributiva? Ó, distribuir. Ó, eu vou vir aqui, ó, vou distribuir, ó, 5, vou fazer uma setinha vezes 10 e 5 vezes 2, certo? Será que é a mesma coisa? Então, ó, 5 vezes 10 e 5 vezes 2. Então, vamos ver aí, ó.
Se eu realizar a operação do jeito que ela está aqui, eu vou seguir a ordem das operações. Então, eu tenho que fazer primeiro a soma, porque ela está dentro do parênteses, certo? E a ordem das operações diz que a gente tem que fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Então, 10 mais 2 dá 12, 5 vezes 12 deu 60. Se essa propriedade for válida, do outro lado também tinha que dar 60. E deu, dá para ver aí, certo? Então, apliquei a distributiva e ficou 5 vezes 10, 50, e 5 vezes 2 deu 10, que deu 60. Então, a propriedade distributiva para multiplicação, ela é válida, certo? Tá aqui o exemplo aqui para o negativo também, né? Então, aqui eu teria que fazer a subtração, né? Ou aplicar a distributiva 5 vezes 10 e 5 vezes menos 2. Então, vamos ver aí o resultado. 10 menos 2 deu 8, 5 vezes 8 deu 40. Do outro lado deu 50 menos 10, que deu 40 também. Então, é válida. Ou seja, a propriedade distributiva para multiplicação, ela pode ser aplicada tranquilamente, tanto quanto a multiplicação está do lado direito do parênteses ou do lado esquerdo do parênteses, não importa. A propriedade distributiva para multiplicação, ela é livre. Você pode aplicar. Então, tá aí o texto, né? Você deve ter percebido que é possível aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e à subtração, tanto à esquerda ou à direita do parênteses. Então, o que, que isso significa? Se a multiplicação está do lado esquerdo, igual este exemplo aqui, ou se eu mudar ela para cá, para o lado direito, colocar primeiro 10 mais 2 vezes 5 desse lado, tá tranquilo, pode aplicar. Então tá aí, ó, tanto à esquerda quanto à direita, certo? A esquerda e a direita que eu estou falando é aqui, ó, do parênteses. Tá vendo aqui, ó, a multiplicação nesse caso está à esquerda e nesse caso aqui a multiplicação está à direita, vai dar o mesmo resultado, pode testar. Agora vamos ver em relação à divisão. Já está na cara, né? Já sabe. Se já foi dividido, é porque ela não é livre. A distributiva não é livre. A gente vai poder aplicar ela apenas em uma situação. Mas vamos ver, vamos acompanhar aí. Bom, então, por exemplo, aqui, ó, mesmo o que a gente tinha lá na multiplicação. Eu tenho 24 dividido por 4 mais 8. Será que é a mesma coisa, né, de eu aplicar a distributiva? Ó, distribuir 24 dividido por 4 e 24 dividido por 8. Será que dá o mesmo resultado? Vamos ver. Bom, respeitando a ordem das operações que nós temos aqui desse lado, eu tenho que fazer primeiro o que está dentro do parênteses, e 4 mais 8 dá 12, 24 dividido por 12 dá 2, certo? É igual? É igual? Não, ele é diferente, né? E é menor, deu diferente, deu menor quando eu apliquei a distributiva. Olha, 24 dividido por 4, segundo a minha esposa disse que é 6, e 24 dividido por 8 deu 3. E 6 mais 3 deu 9. Deu 9. Então, não é válida. Não é válida. Certo? Então, a distributiva da divisão, quando a divisão está do lado direito, ó, desculpa, a divisão está do lado esquerdo do parênteses, tá aqui, ó, certo? Parênteses está aqui, a divisão está do lado esquerdo, ela não é válida, a gente não pode aplicar. Olha aqui, ó, agora eu inverti. Agora eu coloquei a divisão do lado direito do parênteses, certo? Tá, começa com parênteses, divisão tá do lado direito. Vamos ver se a gente vai poder. Tá na cara, já vai, né? Vai dar válida sim. Né? Se já está dividido, a gente já até já sabe que vai dar certo. Então aqui, ó, fazendo primeiro, 4 mais 8 deu 12, 12 dividido por 2 deu 6. Então agora eu vou distribuir, ó, 4 dividido por 2, separei aqui, ó, e 8 dividido por 2, separei aqui, ó, 4 dividido por 2 deu 2, 8 dividido por 2 deu 4, e 2 mais 4 deu 6, 6 é igual a 6, então é válida. Beleza? Então, em resumo, a distributiva, que é distribuir a multiplicação,
ela pode ser aplicada livremente, estando a multiplicação à direita ou à esquerda do parênteses, na multiplicação sempre dará certo. Na divisão, não. A gente já tem essa exceção, certo? Como a propriedade comutativa, que é a que a gente viu, não é válida para a divisão, lembra? A propriedade comutativa e associativa, ela é livre para a adição e para a multiplicação. Para a divisão não é. Então a gente não vai poder trocar de lugar. Não posso simplesmente falar assim, então tudo bem, então vou mandar ele para lá e vou mandar isso para cá. Não pode. Na divisão, não pode. Se não pode, só é possível aplicar a propriedade distributiva se a divisão estiver à direita de quem? De quem? Dos parênteses. À direita dos parênteses. Beleza? Beleza? Acho que está tranquilo. Orientação de estudo aí para vocês. Nós temos os exercícios da apostila, né? Estão as páginas aí, esses vocês farão direto na apostila. E o que nós vamos fazer no caderno, página 348, 1, 2, 3, 4 e 5. Tem até mais exercícios, mas eu acho que esses aí já são suficientes, são bacanas. Tem um exercício aí, que é o 3, que ele tem algumas propriedades da potenciação. Se não lembrar, pega a apostila 1, o caderno 1, dá uma olhadinha. Tem a propriedade de potência, quando tem o parênteses, quando não tem o parênteses. Se esforça um pouquinho, tenta lembrar, dá uma pesquisada. Se mesmo assim não entender, anota lá a dúvida, deixa marcada para na hora da live a gente fazer junto. Beleza? Coloca a data no caderno, coloca a data na apostila, deixa organizado o caderno aí para que a gente possa acompanhar depois quando a gente retornar. Beleza? Abraço, até mais. Valeu.